Estamos de volta e o assunto de hoje são os embarques de carnes em 2022, que aumentaram 9% em volume e 33% em receita cambial. E quem explica esses dados para a gente é o Giovanni Ferreira, diretor de conteúdo do Canal Rural. Boa tarde, o que puxou esse crescimento, Giovanni? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiramente, um ano espetacular para as exportações de proteína animal do Brasil. O Brasil começa a se consolidar e ampliar a sua participação nesse mercado internacional. A explicação primeira é oferta e demanda. O Brasil consegue oferecer cada vez mais segurança para o mercado internacional de fornecimento de proteína animal, seja por conta de um crescimento de uma demanda orgânica, seja por questões fora da curva, como a guerra na Ucrânia, que alguns países fornecedores deixam de fornecer ou reduzem o seu potencial de exportação. O que é importante antes da gente olhar os gráficos também? Quando eu falo de um ano excepcional para o mercado internacional de proteína animal para o Brasil, nós estamos falando de um crescimento de volume. Eu costumo chamar de complexo carne, né? Eu estou falando de bovinos, suínos e aves. As três carnes juntas cresceram no ano passado 9% em relação a 2021. Nós saímos de 6,8 milhões de toneladas para 7,4 milhões de toneladas exportadas. E a receita cambial, fruto da apreciação do dólar, da valorização do dólar frente ao real, cresceu 33%, de 17,38 bilhões em 2021 para 23,1 bilhões em 2022. E lembrando que essa diferença do crescimento do volume de 9% para 33% em receita cambial não significa necessariamente rentabilidade. Nós vamos ver nos gráficos daqui a pouco que tem carne que a gente aumentou o volume, mas reduziu receita, estamos vendendo mais barato. E tem toda a relação que a gente vem discutindo aqui também do custo de produção interno, por conta dos insumos para você produzir carne, que cresceram também na mesma proporção da receita cambial. Vamos olhar o gráfico então, por favor, eu vou pedir para colocar aqui, primeiramente, o bovino, tá? Exportação de carne bovina. Percebo que a gente quase chegou aqui, lembrando da série, né, de 5 anos que a gente traz, eu acho que isso é importante, a barra azul. Saímos em 2018 de 1,35 milhão de toneladas de carne exportada, carne bovina, lembrando, para 1,98, quase 2 milhões de toneladas em 2022. E a receita cambial, eu não gosto muito de falar da receita cambial, comparar com os outros anos, porque a gente viveu um ano atípico aí de valorização do dólar frente ao real. Ainda na carne bovina, quem que é o nosso maior comprador de carne bovina? A China. Como que foi a participação da China nesse crescimento da exportação de carne bovina no Brasil? A China, em 2021, respondeu por 54% de toda a carne bovina exportada. Ou seja, dá 1,56 milhão de toneladas, que vocês verem ali no gráfico em 2021, exportadas pelo Brasil, 850 mil, ou 54% desse volume, teve como destino a China. Em 2022, a China ampliou as compras do Brasil, não só em volume, como em participação. Desse 1,98 milhão de toneladas, nós estamos falando que 1,23 foi para a China, uma concentração muito alta, ou seja, 62%. A participação, então, da China nas compras de carne bovina do Brasil saiu de 54% para 62% em 2022. Vamos olhar agora a próxima carne, por favor. Carne de frango. Crescimento orgânico, percebo na barra azul que o Brasil vem crescendo aí de uma maneira bastante cadenciada, vamos dizer assim. Chegamos a 4,42 milhões de toneladas exportadas em 2022 contra 4,24 no ano passado. E a receita cambial segue aquela relação da valorização do dólar frente ao real. Agora vamos olhar de suínos, tá? Tem um destaque no suíno que eu quero trazer para vocês também. Vamos olhar o gráfico de exportação de carne suína. Havia um temor ou uma expectativa que a gente não atingisse o mesmo número do ano passado, de 1 milhão de toneladas, que foi um recorde absoluto, né, de exportação de carne suína por vários fatores. A China retomando a produção, principalmente a China retomando a produção depois da peste suína africana. A China é o grande produtor e o grande consumidor de carne suína, então isso, e também o grande comprador de carne suína do Brasil. Então isso deveria reduzir as exportações. E a sobretaxa que a China também aplicou à carne suína importada pelo país. O que aconteceu? Surpreendemos. Segundo semestre, as exportações
Ano de 2022, primeiro semestre começou bastante lento, mas o setor reagiu no segundo semestre e nós conseguimos exportar as mesmas 1 milhão de toneladas no ano passado. Ou seja, fizemos o recorde, empatamos o recorde do ano passado. Agora percebam aqui, gente, a receita cambial. Lembra que eu falei na abertura aqui do quadro? Nós exportamos a mesma quantidade de carne suína para uma receita cambial menor. Olha que a barra laranja em 2022, 2,4 bilhões de dólares contra 2,47 bilhões de dólares no ano passado. Ou seja, estamos vendendo carne suína mais barato. É uma conjuntura do mercado. Falando em toneladas, na verdade, a carne suína caiu de 2021 para 2022 de 2.445 dólares por tonelada para 2.376 dólares por tonelada. Quem que é o nosso maior comprador de carne suína? Assim como a carne de boi, a China é o grande comprador. E como que foi o comportamento e a participação da China nessas exportações que igualaram o dado do ano passado de 1 milhão de toneladas? A China, no ano passado, de 1 milhão de toneladas que o Brasil exportou de carne suína, comprou 628 mil toneladas, 62% de participação. Esse ano, por conta desses fatores que nós já falamos, a China recuperando a produção, depois pós-peste suína africana, reduziu as compras do Brasil, desse 1 milhão levou 520 mil toneladas ou 52% de participação. Então, um alerta aqui, a grande concentração, a gente já sabe, né, da China, não vai ser diferente daqui para frente, a grande economia, a grande população mundial, mas uma lição de casa, esse novo governo, nova política internacional, a gente precisa diversificar os nossos mercados. Priscila, se me permite, eu só quero deixar um recado aqui, dar um spoiler aqui da próxima semana. Claro. A próxima semana, atendendo aqui uma dica, uma preocupação, uma orientação do Gelson Bride, ele que é presidente da Cotricampo, em Campo Novo, tá, no Rio Grande do Sul, para a gente falar do trigo. Tá? E eu fui buscar rapidamente esses números, que a gente vai trazer em detalhes na semana que vem. O Brasil fez, em 2022, a maior exportação de trigo da história. Nós falamos de trigo no Brasil, o Brasil é dependente do trigo, não é autossuficiente a produção, então nós sempre importamos muito trigo, na casa de 6 milhões de toneladas. No ano passado, a gente exportou muito trigo e reduziu as importações por conta de uma safra bastante positiva. Então, só para finalizar, dando esse spoiler, a gente vai trazer esses detalhes na próxima semana, o Brasil exportou no ano passado 3 milhões de toneladas de trigo. É a maior exportação da história. Mas os detalhes você confere aí no AgroExport da próxima terça-feira. Então tá certo, teremos trigo na semana que vem. Obrigada pela sua participação, uma boa semana. Obrigado, Priscila, boa tarde a todos que nos acompanham, um bom ano a todos nós, um 2023 aí de muita saúde e prosperidade e até a próxima terça-feira. E paz. Paz, amém.